Querido amigo, hoje estudaremos no livro de Provérbios o capítulo 13, com os seus 25 versículos. Como temos feito no estudo de Provérbios, ao relembrarmos os ensinos do capítulo 12, destacamos o verso 28, o último verso daquele capítulo. Nesse verso, o autor diz que no caminho da justiça está a vida. Ou, podendo dizer em outras palavras, na vereda da justiça está a vida. Ou ainda, de uma outra forma, conforme uma outra tradução, na honradez encontramos o caminho para a vida. E o contraste, então, é apresentado. O contraste é apresentado no qual a falta de juízo nos conduz para um caminho de morte. Na expressão, no caminho, ou então na vereda, ou então na vida honrada, essas expressões, ou essa expressão, colocada de diversas maneiras, essa expressão indica que uma vida equilibrada, uma vida vivida com discernimento, traz como consequência as mais preciosas bênçãos que podemos desfrutar vivendo de acordo com a vontade de Deus. Uma vida vivida com inteligência, com discernimento, é uma vida disciplinada, uma vida que valoriza aquilo que Deus valoriza. Portanto, para o capítulo 13 que vamos estudar hoje, entendo que o melhor título para ele se encontra, então, numa pequena, porém importante constatação. E a constatação é a seguinte: o valor de uma vida disciplinada. Esse é o título que eu estou propondo para esse capítulo. O valor de uma vida disciplinada. Na verdade, constatamos o seguinte, que a disciplina é uma das ênfases temáticas desse livro de Provérbios. Uma vida disciplinada, não entregue aos prazeres, à preguiça, à devassidão, que é próprio do ser humano sem Cristo. Ora, essa é uma vida que não é boa. Essa é uma vida que não desfruta do potencial todo que Deus quer que nós, como seres humanos, desfrutemos. Então, uma vida não disciplinada não é boa. Porém, uma vida disciplinada, vivida sob o controle do Senhor, vivida sob o domínio do Espírito Santo, ela é uma vida boa para quem a pratica e para quem convive com aquele que a pratica. O desafio do texto, então, para nós, se expressa dessa maneira. O desafio do capítulo 13, em resumo, pode ser expresso da seguinte maneira: somente quando atentarmos para o valor da vida disciplinada, experimentamos os seus resultados. Eu repito, essa então é a síntese do capítulo 13 de Provérbios. Somente quando atentarmos para o valor da vida disciplinada, experimentamos os seus resultados. E nesse texto nós vamos encontrar 5 características dessa vida disciplinada. A primeira característica de uma vida disciplinada é acolher a instrução. Versículos 1 a 8 que eu passo a ler para você. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Os bons são recompensados pelo que dizem. Os traiçoeiros só desejam a violência. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá. Mas a pessoa esforçada, essa sim, essa consegue aquilo que deseja. Os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador, esta o leva à desgraça. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. O rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida, mas ninguém ameaça o pobre. Nesses versículos, nós encontramos realmente esse princípio.
A primeira característica de uma vida disciplinada é acolher a instrução. Veja que, novamente, o autor de Provérbios se dirige aos seus ouvintes ou ao seu discípulo, a quem ele está instruindo, chamando-o por filho. E ele mostra, então, como que é essa relação de um filho sábio e de um filho que não tem juízo. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai e assim ele se torna um homem, ele se torna uma pessoa, se for uma filha, se torna uma mulher de Deus, uma pessoa honesta, uma pessoa cuja vida realmente vale a pena convivermos com essa pessoa, porque ela tem coisas úteis, ela edifica. O relacionamento dela é um relacionamento que edifica a quem convive com ela. Enquanto isso, o filho que zomba, o filho que não reconhece o valor da instrução do seu pai, quando ele sai de casa, quando ele se torna um pouco mais adulto, ele só comete coisas erradas que não abençoam aqueles que convivem com ele e, com certeza, não abençoam aqueles que talvez poderiam ser edificados por ele. Estou pensando em dois tipos de pessoas que convivem conosco. Aqueles que já são da nossa família e da nossa família em termos de laços de sangue e em termos de laços espirituais. Nós temos uma responsabilidade com esses mais íntimos de edificá-los. Mas temos uma responsabilidade também para com aqueles que, convivendo conosco, ainda não são da nossa família. Isso, em termos espirituais, são pessoas que ainda não são cristãs. Nós temos uma responsabilidade também de ser bênção para essas pessoas. Aquele que ouve os ensinamentos, aquele que tem uma vida disciplinada, se torna bênção para esses dois tipos de pessoas com quem nós convivemos. Aquele que não aceita os ensinamentos, aquele que zomba dos ensinamentos, esse não é bênção para ninguém. Infelizmente, essa é a palavra. E é interessante perceber que o autor de Provérbios coloca isso de uma maneira muito interessante no versículo 5. Os homens honestos, isso é, aqueles que ouviram o conselho, aqueles que foram instruídos e então têm uma vida correta, os homens honestos odeiam a mentira. Eles têm um padrão de conduta. Porém, os maus, esses que rejeitaram o ensinamento, esses falam coisas indecentes, coisas vergonhosas. E aí, então, essa maldade do pecador, veja o versículo 6, o leva à desgraça. Eles levam, ou eles se conduzem à própria ruína. Agora, é interessante perceber que esses dois tipos de vida também se distinguem de uma outra maneira. Esse homem que é honesto, aquele que ouviu os conselhos, ele não é preguiçoso. Ele é uma pessoa esforçada, trabalha e consegue aquilo que deseja. Mas o desonesto, aquele que não tem levado a sério os ensinamentos que recebeu dos seus pais ou então dos seus mestres, esse se torna um homem preguiçoso, um homem, me perdoem a palavra, um homem vadio, um homem que não tem caráter, que quer aproveitar dos outros. As pessoas que não têm nada se fazem, então, de ricas, querem mostrar uma aparência. Esse é um tipo de vida que não edifica. Esse é um tipo de vida que não traz bênção para quem convive com ele. E ainda mais, esse é um tipo de vida que não glorifica o nosso Deus. Portanto, o conselho e a primeira característica de uma vida disciplinada é acolher, com avidez até, a instrução que recebemos dos nossos pais e dos nossos mestres. O homem que tem uma vida disciplinada, ele glorifica a Deus no seu viver. A segunda característica dessa vida disciplinada é respeitar o mandamento, exatamente, é valorizar aquilo que o Senhor tem colocado na sua palavra. Lembre-se sempre de que a base desse livro de Provérbios é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Então, uma vida disciplinada respeita o mandamento. Versículos 9 a 13.
Os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. O orgulho só traz brigas, versículo 10. É mais sábio pedir conselhos. A riqueza que é fácil de ganhar, é fácil também de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quem despreza os bons conselhos, novamente, veja o versículo 13, acabará mal, mas quem o segue será recompensado. Por isso, novamente eu afirmo, a segunda característica de uma vida disciplinada é respeitar o mandamento. Quando nós respeitamos, quando nós valorizamos o mandamento do Senhor, a palavra do Senhor, a instrução do Senhor, a nossa vida é como uma luz brilhante, que vai brilhando a cada dia mais. Porém, aqueles que rejeitam, aqueles que não têm dado valor à palavra de Deus, ao mandamento do Senhor, eles são maus e são como uma vela que vai se apagando. Veja novamente, eu quero ler para você, numa outra versão, o versículo 9. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. É exatamente isso. Na prática da nossa vida, no desenvolver da nossa vida, aquela pessoa que é sábia, ela respeita o mandamento e, conforme o versículo 10, ela pede até mais conselhos. Mas aquele que é orgulhoso, aquele que despreza o mandamento, aquele que só quer mostrar uma aparência, a sua luz, a luz da sua vida, vai se apagando a cada dia. Quem despreza os bons conselhos, acabará mal. Mas aquele que busca e segue esses bons conselhos, ele será recompensado. Muito bem, agora podemos perceber nos versículos 14, 15 e 16, uma terceira característica dessa vida disciplinada. A vida disciplinada se caracteriza por agir com prudência. Eu quero ler para você, em duas versões, esses 3 versículos, porque eles, para mim, são o cerne do capítulo 13 do livro de Provérbios. Eu leio então, primeiramente, nessa versão, 14, 15 e 16, se você tiver a sua Bíblia aberta, você poderá me acompanhar. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Versículo 16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. São palavras muitas vezes difíceis de entender, e por isso então eu quero ler uma outra versão que certamente nos ajudará na compreensão desse texto. Olha só o que diz a palavra de Deus. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo, no seu agir, anuncia sua ignorância. Querido amigo, veja, o princípio aqui é muito claro. Agir com prudência, agir com sabedoria, agir com entendimento, respeitar o conhecimento, buscar ainda mais conhecimento, mais discernimento espiritual para saber viver a vida. Os ensinamentos das pessoas sábias, esses ensinamentos são realmente uma fonte de vida. Transmitem vida para nós, que ouvimos os ensinamentos, e transmitem vida, e vida espiritual, vida verdadeira, saindo de nós e inundando, levando vida para aqueles que ainda não têm essa vida gostosa que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Esses ensinamentos ajudam-nos a evitar as armadilhas da morte, porque nós sabemos, nós devemos reconhecer que existe uma força inimiga contra nós
e nós que somos cristãos, o nosso inimigo é o diabo, Satanás, a antiga serpente, existe uma força querendo se opor a nós. Embora já tenha sido derrotado pelo nosso Senhor Jesus na cruz, eles querem nos tirar da linha de frente da batalha. Então, as pessoas sábias transmitem vida, e o inimigo vem exatamente contra essas pessoas sábias para que eles não consigam mais transmitir vida, não consigam mais ser esses representantes da verdadeira vida que o Senhor tem para nos oferecer. Eu e você somos instrumentos na mão de Deus, e o meu estímulo é que você saiba agir sempre com prudência. Em quarto lugar, a quarta característica de uma vida disciplinada é valorizar as repreensões. E aqui, novamente, nós percebemos um tipo de vida e um outro tipo de vida. Aquele que ouve com discernimento, com humildade, valorizando as repreensões, ele é respeitado. E ele, então, cresce diante de todos. Ele se torna cada vez mais abençoador e abençoado. Mas aquele que só confia em si mesmo, esse, infelizmente, porque desvaloriza as repreensões, eles acabarão mal. Veja nesses versículos 17 a 22, como o autor de Provérbios menciona o versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão, ele será respeitado. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores não ficará para os seus descendentes, ficará para as pessoas honestas. Versículo 22. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa, e então uma quinta característica de uma vida disciplinada é saber a importância de disciplinar os seus filhos. Versículos 23, 24 e 25 dizem o seguinte: as terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos, veja só, não deixam que elas sejam aproveitadas. Eles vão lá e tomam posse. Quem não castiga o filho, não o ama. Mas quem ama o filho, castiga-o, corrige-o enquanto é tempo. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Quem é o filho que é disciplinado? É o filho que aceita a repreensão. É esse homem que tem uma vida disciplinada. E o pai desse homem ou dessa moça que é disciplinada e é bem educada, ele vai ter orgulho do seu filho, vai se alegrar com seu filho. Porém, aquele que não disciplina o seu filho já é mau e torna o seu filho mau ainda. Um homem ou uma mulher que faz exatamente o que o versículo 23 diz. Ele rouba a terra dos pobres, não deixa que eles produzam. Não tem interesse na vida dos outros. As pessoas direitas ouvem a instrução dos seus pais, dos seus mestres, e andam num caminho de retidão e, portanto, sabem usufruir da bênção da disciplina e são uma bênção ao disciplinar também os seus filhos. Querido amigo, que Deus te abençoe e que você seja uma pessoa de uma vida disciplinada, disciplinando também aqueles que estão sob sua responsabilidade. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.